Vamos dar início ao nosso mega evento agora sim, hein? Todo mundo preparado? Mas antes de mais nada, vamos ativar um pouco a nossa cognitiva, o nosso físico. Tem gente que eu tava vendo que tava dormindo já aí, ó. Quero todo mundo de pé, vamos. Por favor, todos de pé. Vamos, todo mundo sabe os benefícios do exercício físico, né? Então, quando você faz o exercício físico, libera neurotransmissores, hormônios. Então, a gente vai fazer um movimento agora que vai liberar, além de dopamina, serotonina, ocitocina, também vai liberar adrenalina, que vai aumentar a sua parte cognitiva. Assim será melhor o seu rendimento, a sua capacidade de colher as informações que serão distribuídas, transbordadas aqui pra você hoje. Então, DJ, aumenta o som um pouquinho. Eu quero todo mundo assim, é o seguinte: estende os dois braços. Círculo do som dos punhos. Para um lado, para o outro. Puxa o punho. Dedão também é dedo. Dedão também é dedo. Puxa o dedão. Troca a mão. Entrelaça o dedo lá atrás. Estende o braço à frente. Estica bem. Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Mão na cintura. Eu quero ver os homens rebolando, hein? Circundução do quadril. Rebola, rebola. Agora é a hora que você vê quem é bom de rebolo, ó. Pro outro lado. Afasta um pouco os pés, flexão no joelho assim, ó. Para um lado. Ei, Lucas, tá sedentário, hein, Lucas? Aumenta o microfone, por favor. Pro outro lado. Vamos, agora dinâmico, ó. Ó, a dancinha aqui, ó. Ó, isso. Olha pro seu lado. Dá um sorrisinho, pose pra foto. Beleza. Ó, DJ, para o som. Você consegue pegar na mão de quem tá do seu lado? Rapidinho, pega na mão do seu lado. Pega a mão de quem tá do seu lado. Isso, pode ficar mais juntinho. Pode ficar juntinho. Isso, beleza. Você tá 2, 3, ok. Fala, amigo. Ah, beleza. Ó, faz assim comigo, ó. Bate a mão. Beleza comigo? Vamos lá, de novo. Bate a mão. Bate com todos assim, ó. Bate com todos. Beleza. Eu com todos, depois eu com a direita. Vai pra sua direita. Baixa a mão assim, ó. Eu com a direita. Baixa no ombro, baixa no ombro. Eu com a esquerda. Eu por cima. Eu por baixo. Pega a mão de novo, vamos ver se vocês aprenderam. Vai, vai apertar. Eu com todos, eu com a direita. Eu com a esquerda. Eu por cima, eu por baixo, eu com todos, eu com a direita, eu com a esquerda, eu por cima, eu por baixo, eu com todos, eu com a direita, eu com a esquerda, eu por cima, eu por baixo. Parabéns pra vocês! Aí sim, hein? Agora sim vamos dar início. Deu pra despertar um pouco. Eu quero convidar agora o primeiro painel, os representantes aqui, ó. Eles são fera, hein? O nosso tema, o nosso primeiro painel, nossos possíveis impactos do anteprojeto de atualização do Código Civil Brasileiro em condomínios. Eu quero convidar agora, com salva de palmas, Caio César Mota! Rapaz! Eu quero convidar agora também, com salva de palmas, Lucas Marques! Dr. Anderson Hall, ó, só os fera aqui, hein? Eu vou passar, quem vai ser o mediador hoje, hein? Quem vai ser o mediador? Ó, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Mais uma vez. Uma satisfação estar aqui com vocês. Queria parabenizar pela qualificada plateia, que representa aí uma pluralidade do nosso segmento. Acho que temos aqui representantes de todos os segmentos que atuam e que faz desenvolver esse mercado condominial, né? Então, para nós é uma grande satisfação. Em nome da Dense,
Eu desejo que todos tenham um dia excelente, de muita produtividade, conexão, insights. Então, vamos começar. Começa com o Lucas, que é quem sabe. Bom, fazer uma confissão aqui, né? Nós passamos aí quase 15 dias tentando organizar os melhores painéis e tudo, e sempre a gente batendo na tecla com o pessoal que a gente faria que a obrigatoriedade dos mediadores de fazer o alinhamento com os palestrantes, né? E com o debatedor, mas confesso que acredito que esse é o único painel que não foi possível fazer, dada a correria, as atribuições, para conseguir chegar e estar aqui nesse evento do dia de hoje. Mas vamos começar, então, pelo Dr. Lucas. Dr. Lucas, por onde o senhor quer começar em relação aos nossos impactos do anteprojeto de alteração do Código Civil? Eu tenho um bocado de coisa para falar, mas vamos lá. Pode falar de Airbnb, pode falar de restrição de procuração, pode falar de cessão de locação de áreas comuns, podemos falar dos inadimplentes, dos antissociais. Então, a bola está contigo, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Primeiramente, bom dia novamente para todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E vamos lá, dar início, né, ao nosso painel, em que nós vamos tratar aqui dos possíveis impactos do anteprojeto. E eu acho que é muito interessante e importante que nós já deixemos destacado para vocês que nada disso está em vigor. Nós temos um anteprojeto que está sendo discutido nas casas legislativas e, portanto, ainda não tem produção de eficácia jurídica, ou seja, não há obrigatoriedade de tudo isso que nós estamos falando, nós vamos tratar aqui ainda, mas poderá acontecer a partir do momento em que houver a sua aprovação nas casas legislativas. E nós selecionamos alguns temas aqui de grande relevo que nós consideramos, e vou pedir para o pessoal do apoio para colocar já o nosso primeiro vídeo, né, do slide, que é justamente a cessão de direito de uso de espaços comuns. E o que isso significa? Não é nada novo, não existe nada novo debaixo do sol, né, Anderson? E um detalhe que é interessante é que o direito ele é uma consolidação de fatos. Então, tudo aquilo que é fato recorrente, a gente diz que o direito é a positivação de fatos que são relevantes para a sociedade, certo? E, a partir do momento em que isso passou a prever, né, ser previsto ali no anteprojeto, é sinal de que tem uma certa recorrência em relação aos condomínios da discussão deste tema específico. Mas, Lucas, o que é cessão de espaços comuns? Já fazendo uma introdução aqui a esse tema. Cessão de espaços comuns nada mais é do que você pegar aquela área que está obsoleta, que não está sendo utilizada ali pelo condomínio. E aí, um detalhe, né, que nós temos no anteprojeto é que são áreas pequenas, espaços pequenos. Não seria, por exemplo, penso eu, que não seria o espírito do legislador, e tudo isso ainda depende de muita discussão, não seria um espaço de uma laje inteira, vamos supor, mas sim aquele espaço em que você tem uma laje pequena e que aquela área, por exemplo, poderá ser servida para uma laje técnica, para instalação, por exemplo, de ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado, e seja passível ali, lógico, sempre, né, tendo os projetos, os estudos técnicos necessários para avaliar se aquela intervenção ela vai ser aceita. E aí um detalhe que ficou previsto ali no anteprojeto e que eu acho que é muito interessante e de bom grado, é que o quórum ficou estabelecido de 50% mais um. Então, a possibilidade de cessão não vai ser indiscriminada. Eu tenho uma laje aqui e eu já quero alterar essa área para que eu possa instalar uma laje técnica, né? Vai ter que ser passado pela deliberação assemblear. É a Assembleia, o órgão soberano, que todos nós sabemos muito bem, que vai discutir, deliberar e, eventualmente, aprovar aquela destinação daquela área para uma utilização, por exemplo, exclusiva para uma finalidade daquele condômino ou daquela pessoa que vá se servir daquela área, certo? Caio. Bom dia. Está tão bom, fiquei vendo, parece que... não, pelo menos a cara de entusiasmo, né? O relator do anteprojeto, um grande doutrinador, professor Flávio Tarturci, ele sinalizou, e ele fez isso muito bem, que a intenção do anteprojeto é a desburocratização e a desjudicialização para que a gente possa desafogar o judiciário e ter respostas mais rápidas, especialmente em âmbito administrativo. E vejo que eles, na sua grande maioria,
ou que, eu digo eles, o grupo de estudos, na sua grande maioria, acertou. Essa questão da seção de espaços comuns, os síndicos aqui devem, acho que vão se situar sobre o que nós estamos falando com muita facilidade. Se a gente exemplificar aqui, através daqueles condomínios, aqueles edifícios, que no primeiro andar a gente tem uma extensão da laje, que seria ali na grande maioria das vezes, nós temos o salão de festas abaixo. Minha mãe que está ali, a gente já morou num apartamento de primeiro andar, e era exatamente assim, acho que é edifício Luiz Regine, e ele tinha uma área técnica que ficava ali obsoleta. Então, esses espaços poderiam servir somente a nós, eles não poderiam servir a atender mais ninguém, até porque ninguém teria acesso a eles, que não por meio da nossa unidade imobiliária. Então, esses espaços podem ser cedidos a partir de então, através de uma aprovação assemblear, com quórum qualificado de maioria absoluta, ou seja, 50% mais um. Esse é um grande avanço, porque nós tínhamos essa discussão se haveria ou não essa possibilidade, embora a jurisprudência estaria caminhando no sentido da positividade, da autorização ou da permissividade, e aí agora o anteprojeto de lei traz como respostas expressamente a possibilidade, então, de que isso aconteça. Eu exemplifiquei aqui essa área técnica que estão muito ligadas às varandas, às sacadas, mas nós temos inúmeros outros casos que a gente consegue ter em mente, né, de maneira mais clara do que nós estamos falando. Então, acredito que, com relação à seção de espaço comum, seja isso. Tem alguma outra passagem de slide aí, Lucas? Só para a gente não perder aqui a ordem, eu ia evoluindo. Então, do único ponto crítico única ressalva em relação ao anteprojeto, vou até me antecipar aqui, Lucas, como a gente não alinhou muito bem, mas que eu vejo e faço minhas críticas, existe uma possibilidade de que ou existe a autorização de que a convenção de condomínio, ainda que não levada a registro, ela seja imediatamente oponível em desfavor ou em favor dos moradores, correto? Então, a partir do momento que eu, mediante o quórum qualificado de 2/3, aprovo a atualização da convenção, de imediato eu tenho a aplicação dela perante ou frente e face aos moradores. Já em relação aos terceiros, pelo princípio da publicidade, ela só seria oponível a partir do seu registro. E qual que é a sinalização que nós temos? Inclusive, isso já tinha um entendimento simulado, era a súmula 260 do STJ, que tratava exatamente disso. Está ali o doutor Zé Alves Forte fazendo 5, acaba da bem que eu estou acertando, doutor Zé Alves. Se eu falar errado, você faz, não, disfarça. Então, a súmula 260 tratava exatamente disso. E ela, inclusive, antecede o Código de 2002, ou seja, ela possivelmente sinalizou para que houvesse a mudança no Código Civil 2002. E agora nós temos uma nova mudança com o anteprojeto, ou pelo menos uma intenção de mudança, que me traz preocupação, que é o quê, doutor Lucas e doutor Anderson Hall? De que, agora, se não registrada, ela não será, como já não é, oponível contra terceiros, mas inclui a possibilidade de não se opor contra, inclusive, os adquirentes. Então, ou seja, se eu adquirir uma unidade imobiliária, no edifício, eu citei o Luiz Regine como exemplo, vou citá-lo novamente para facilitar. Então, se eu adquirir uma unidade no edifício Luiz Regine e essa convenção não foi levada a registro, ela não pode ser aplicada a mim. Vejam que coisa. Então, a partir de agora, eu posso discutir a multa, eu posso discutir a aplicação das normas em meu desfavor, e aí teria validade, então, o documento que se encontra registrado. Acho que isso vai nos trazer, na prática, um grande embaraço. E aos administradores de condomínios, acredito que já estão visualizando do que nós estamos falando e qual que é a nossa preocupação. Acho que, nesse sentido, que deve haver uma movimentação nossa para que esse texto seja revisado. Acho que esse é o ponto crítico do anteprojeto que está sendo apresentado. Sim. A questão principal em relação ao registro, nesse sentido, é que ele opera já de imediato para os condôminos. Mas, no sentido dos adquirentes, realmente fica a desejar a legislação, a nossa alteração que está aí do anteprojeto, ela não foi muito específica nesse sentido e abre margem para vários questionamentos, porque, principalmente quando as pessoas utilizam a convenção ali, eivadas de termos políticos internos dentro do condomínio. Então, penso que a legislação foi bem
acanhada em relação a trazer algo bem mais que possa trazer uma segurança jurídica maior. Doutor Lucas, gostaria de acrescentar? Não, o acréscimo que eu queria fazer é só assim, já existe uma problemática muito grande em relação a associações de moradores, né, sobre a oponibilidade contra terceiros, por exemplo, do Estatuto Social. Isso chegou a ser até enfrentado pelo STF. E aí, a partir do momento que o legislador começa a trazer uma situação de restrição de direitos e uma possibilidade de que essa oponibilidade ela seja restrita somente àquela pessoa, né, que tenha ciência ali por meio do registro de imóveis, né, que é onde que a serventia que vai ter aquele registro da convenção, isso, para mim, é um retrocesso, né? Significa um retrocesso, já que, inclusive, a jurisprudência vem alinhando nesse sentido, né? E, enfim, eu acho que já foi muito bem tratado aqui por vocês a respeito desse ponto, e é a minha singela consideração. Eu acho, assim, fora isso, eu só acresceria, né, o aspecto de que isso talvez encontre solo justamente na discussão de qual que seria a natureza da convenção de condomínio. Alguns discutem, defendem a natureza contratual, outros trazem outras, não vou me recordar as teorias, mas a que mais é defendida é a contratual, e a outra que é normativista, que é um ato-regra. Então, e assim, o entendimento que se chegou ao fim, ou pelo menos acho que é o mais sensato, é de que seja um ato-regra. E por conta dessa discussão em relação à natureza, às vezes fica devagando aí, se seria oponível, se não seria oponível. Porque se eu não contratei, se eu não fiz parte da contratação, ela não seria aplicável. Mas eu não tenho como admitir, pelo menos penso eu, como um contrato. Não poderíamos falar que é um contrato... normativo. Ato normativo, né? Bom, teríamos o próximo item? Eu gostaria de fazer acrescentar. Eu queria fazer mais alguns acréscimos em relação a essa temática. A respeito da convenção em si, né? O que o anteprojeto ele traz ali de pontos de relevo, né, de alterações, e dentre elas é a figura do síndico, né, do subsíndico, perdão, que passa a ser expressamente previsto. E isso, assim, algumas pessoas até, às vezes, veem aqui na cara de alguns, né, no rosto de alguns, alguma surpresa, mas o subsíndico ele não tem previsão legal. E isso é óbvio que é necessário você ter uma pessoa, né, uma figura ali, para que na ausência do síndico, você tenha o subsíndico para assumir ali as responsabilidades, né, a condução do condomínio. E isso foi uma alteração feliz, né, sugerida aí no anteprojeto, para que essa figura ela esteja expressamente ali definida. E um outro ponto também, já adiantando aqui, que eu acho que seria importante, é essa questão da limitação das procurações, né? E aí eu deixo aí com vocês para... Bom, em relação ao subsíndico, o artigo 1334, ele cria essa figura do subsíndico. Mas que pode parecer comum, a gente diga aqui que todo condomínio sabe que existe um subsíndico, mas para a legislação era uma figura desconhecida, né? Enfim, agora tem uma questão em relação à figura do subsíndico, é porque no 345, e aí vem o questionamento. Então, o subsíndico, com a alteração, se caso vier a ocorrer do anteprojeto, a figura do subsíndico ela é obrigatória no seu entendimento? Porque o artigo 1345 fala que faculta-se. Nesse caso, com o anteprojeto, pode ser que tenham algumas alterações, mas eu entendo que passará a ser obrigatório, porque, pelo menos a previsão, penso eu que no momento do registro daquela convenção vai vir uma nota de exigência por parte da serventia extrajudicial. Então, havendo essa previsão expressa, e o cartório, né, basicamente, ele vai se adstringir, ele vai se limitar àquilo que objetivamente está estabelecido na legislação, possivelmente poderá ser enfrentados, né, algumas dificuldades em relação ao registro. Então, daí o motivo pelo qual eu entendo que certamente haverá essa obrigatoriedade. Com certeza, na pré-notação ali haveria uma nota devolutiva. E outro avanço também, né, nesse mesmo sentido, da previsão do subsíndico, da existência da figura do subsíndico, é de que, além da necessidade, aí nós vamos discutir se necessidade ou faculdade, alguns podem entender diferente, mas fato é que, antigamente, o artigo 1334 estabelecia que a convenção do condomínio teria que, obrigatoriamente, estabelecer a forma da administração, a forma do rateio das despesas, estabelecer, dentre outras, as penalidades. Então, o que a gente vê agora do 1334 é que, além de estabelecer a forma da administração, ele traz também que a convenção deverá obrigatoriamente estabelecer a forma de eleição.
Então, aquela discussão que a gente tinha nos condomínios, como é que se dá a eleição? Ah, é por chapa ou é candidato isolado? Eu posso votar no síndico e escolher o subsíndico da chapa contrária ou não? Então, a gente tinha muito essas discussões, especialmente nas oportunidades das assembleias. E aí você ia lá na convenção, a convenção era silente. Falou, opa, então, peraí, se ela é silente, podemos estabelecer que pode ser avulsa. Eu posso me candidatar como síndico. Inclusive, se eu não for eleito, eu posso me apresentar logo na sequência como subsíndico. Não há nada que obsta que eu, se não eleito, eu possa ocupar outra função. E agora a gente vai acabar, pelo menos o anteprojeto visa findar essa discussão. Então, a eleição terá que estar expressamente prevista na convenção de condomínio, o que é um facilitador e um balizador muito importante. Fato certo é que, se caso o anteprojeto realmente passar, todos nós podemos preparar para as alterações da convenção. Porque, dadas as convencionamentos em relação ao poderá existir, faculta-se. Então, toda essa decisão vai ser tomada em sede de convenção, né, tratada pela Assembleia, e aí sim a gente tem um instrumento que não vai ser obsoleto, que não vai ser uma letra morta, né? Claro que isso ainda é futuramente, a gente vai fazer o acompanhamento, né, do anteprojeto, mas com certeza, dada essas novas requisitos, né, que a gente precisa estar sendo amparado, vai ser necessário fazer a convenção. Eu queria puxar aqui a outra, não sei, doutor Lucas quer acrescentar? Falar da personalidade jurídica? Tem a limitação das procurações, que nós não falamos. Então, o anteprojeto ainda traz a possibilidade de que a convenção vede ou estabeleça a utilização das procurações nos condomínios. Quem é síndico aqui? Vocês já viram problema com procuração no condomínio de vocês ou não? Vocês já enfrentaram esse problema lá ou não? Acho que todos nós, né? Então, agora existe, ou pelo menos visa que exista no novo Código Civil, ou no que se propõe que seja o novo Código Civil, a vedação quanto ao uso de procuração. Essa é uma questão muito delicada. E eu até vou quebrar o protocolo, se me permitirem, Anderson e Lucas. Eu queria depois ouvir o doutor Augusto, que muito nos honra sentar aqui na primeira fileira, um profissional que eu tenho profunda admiração, apreço e eu tenho na qualidade de amigo e irmão. Doutor Augusto, nós advogados temos a liberdade de estar, inclusive em juízo, poder nos portar sentados, em pé, para dentro ou para fora dos cancelos. E aí, enquanto advogados, eu tenho uma lei, o Estatuto do Advogado e da OAB, que me autoriza representar aquele que me constituiu poderes. Aí eu te passo o problema, para que eu possa ouvir sua opinião. Poderia a convenção de condomínio, você enquanto advogado, eu, a Natália, a doutora Heloísa, que aqui está, minha mãe ali, também vou citar minha mãe, porque eu não posso deixar, senão eu apanho. Então, eu, minha mãe e os amigos aqui presentes, a gente decide, eles decidem por outorgar a procuração a você, como advogado, para que você represente seus interesses durante uma assembleia. Só que a convenção de condomínio diz que lá procuração é no máximo de uma, cada outorgado poderá receber no máximo uma procuração. E você já recebeu 4. E aí a presidente da Assembleia fala, doutor Augusto, você não vai poder utilizar, suas procurações são inválidas. Teria a convenção de condomínio poder para poder afastar a possibilidade que você exerça os poderes conferidos ao advogado? Que bucha, né? Bom dia. Realmente você me colocou agora numa situação complicada. Eu quero cumprimentar primeiro todos que estão aí expondo, né? O Dr. Lucas, o Dr. Anderson, o Dr. Caio. E essa questão de limitação de procuração, se fosse na perspectiva de um procurador que não fosse advogado, não teria dúvida em concordar que a convenção poderia, sim, fazer essa limitação de uma forma válida. Mas, em se tratando de advogados, e aí nós estamos falando de advogados com inscrição ativa nos quadros da OAB, tem que ser comprovado, tem que apresentar uma carteira de que é inscrito, de que é profissional habilitado. A limitação colocada na convenção de condomínio, penso que,
com a reforma do Código Civil, se vier a estabelecer uma restrição dessa natureza, ela acaba sendo uma limitação que vai ser imposta ao próprio outorgante, não ao advogado. Então, ela acaba sendo válida nessa perspectiva, sem ter que ferir, sem necessariamente ferir ou representar uma violação ao Estatuto da OAB. É claro que aquelas outras condicionantes, como, por exemplo, que é muito comum, né, nas convenções de condomínio, de exigir a firma reconhecida nas procurações, essa, com certeza, já teria que antecipar uma conclusão assim, bem pacífica, que já é bem consolidada na jurisprudência do STJ, de que exigir firma reconhecida em procuração otorgada ao advogado não tem sentido nenhum. Mas a convenção de condomínio que estabelece uma restrição aos condôminos de que eles podem outorgar a procuração a um advogado para representar os interesses dele, às vezes colocar uma condicionante de observar que seja um único advogado por condômino, pode ser que seja considerada válida. Mas não acho que é um tema tranquilo, não. De um lado, acredito que a OAB muito provavelmente vai se movimentar para garantir que os advogados não sejam tolhidos no exercício da profissão em razão disso. E vou explicar por que eu perguntei ao doutor Augusto e não perguntei a tantos outros colegas advogados brilhantes aqui. É porque ele esteve como procurador da OAB durante muito tempo. Então ele fala com propriedade de causa, ele fala como alguém que representou a advocacia goiana fora e dentro dos tribunais. Obrigado, doutor Augusto, mais uma vez, uma alegria ouvi-lo. Pagou para assistir palestra e acabou trabalhando. Foi uma tarefa de casa porque chegou atrasado, aí já chegou lá. Obrigado, doutor Augusto. Bom, pessoal, vamos falar. Procuração esgotou, Caio? Você gostaria de falar? Realmente eu vejo a questão da procuração muito problemática, porque nós temos legislação nesse sentido. Eu acho que, mais uma vez eu volto a falar que eu acho que foi muito tacanha a alteração do anteprojeto, que é essa proposta, que eu acho que ela deveria especificar uma simples colocação de que o condômino poderia, só o condômino, né, a limitação de procurações também para o condômino. A palavra condômino já alteraria tudo. Aí talvez afastaria qualquer dúvida que a gente tivesse, se tivesse feito nesse sentido de colocar ao condômino pode ser limitada a questão da representação. Vamos avançar aqui, doutor Anderson. Eu vou fazer só uma introdução, doutor Lucas, e aí você passa, eu vou fazer um breve introito histórico do que era, o que nós tínhamos antes do Código de 2002, e aí você fala da perspectiva da nova atualização. O Código de 1916, o Código Civil Brasileiro de 1916, ele estabelecia que o condômino inadimplente, acredito que a maioria de nós aqui lembramos, que o condômino inadimplente estaria sujeito, mediante o inadimplemento, a uma multa por impontualidade de 20%, e juros moratórios de 1% ao mês, e aí não tinha nem a possibilidade do convencionado. Então, o legislador de 2002, ele mudou substancialmente esse contexto. O legislador de 2002 reduziu a multa por impontualidade de 20% para 2%. E isso, logo de imediato, foi muito sentida nos condomínios. Tanto assim que o Secov São Paulo, nos primeiros anos de vigência do Código Civil, através de levantamentos, que a inadimplência teria subido 43%. Então, demonstra que foi infeliz o legislador com a mudança. Se a gente busca segurança jurídica e fazer com que as obrigações sejam pontualmente ou sejam responsavelmente cumpridas, a partir da atualização do Código de 2002, a gente teve o efeito contrário. A gente teve um cenário que as pessoas deixaram de cumprir com a convenção de condomínio, com a obrigação do pagamento. E o legislador tinha como intenção, e ele, acho que o maior desacerto dele no Código de 2002, na minha ótica, o maior desacerto do legislador de 2002 no tema relativo a condomínios foi ter estabelecido uma multa ao condômino, aquele que a gente tem na qualidade antissocial, ou aquele que tem de maneira reiterada descumprido suas obrigações, uma possibilidade no artigo 1337 de que ele se sujeitasse até 5 contribuições mensais, o quíntuplo, a título de penalidade. Ou seja, aquele que de maneira recorrente, recalcitrante, não cumpre com o pagamento das taxas de condomínio, poderia ser compelido ou constrangido a pagar até uma multa de até 5 vezes a taxa condominial, mas estabeleceu uma condição inalcançável.
ele estabeleceu um quórum de 3/4 dos moradores. Gente, 2/3, a gente sabe o exercício que é para a gente alterar uma convenção, fazer uma obra voluptuária. A gente sabe a ginástica que é para a gente atingir esses quórums. E prova disso é que nós tivemos um avanço no Código Civil, exatamente trazendo a possibilidade das assembleias permanentes, para poder viabilizar esse cenário estabelecido. E aí a gente tem a possibilidade, então, de penalizar, não de maneira automática, como vinha sendo feito, ou seja, o Caio viajou, esqueceu de pagar a sua taxa, no dia imediatamente posterior ele estava sujeito a uma multa de 20%. Eu até acho que seria injusto. Eu até acho que essa multa seria injusta, de acordo com as diferentes realidades. Ou seja, quem atrasou um dia ou quem atrasou 365 dias está sujeito à mesma penalidade, uma multa de 20%. Eu acho que ela não fazia justiça. E aí, quando ele trouxe ela para 2 e trouxe a possibilidade que o condomínio estabelecesse, de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua vontade, uma penalidade pudesse alcançar o quíntuplo da contribuição, mas condicionou a um quórum qualificado 3/4, ele tirou essa possibilidade, ele esvaziou ela por inteiro. E aí agora, diante desse cenário formado, vem o anteprojeto tentando novamente estabelecer algo que se mostre mais viável, e aí os doutores Anderson Hall e Dr. Lucas irão falar. Perfeito. É interessante nós observarmos que deveres e obrigações, né, o porquê de deveres e obrigações que está aí no título. A importância é porque o anteprojeto ele traz uma visão, né, justamente no sentido de prestigiar aquele que se encontra adimplente não só sobre o aspecto financeiro, mas também sobre o aspecto de comportamento. Né? Aquela pessoa que, por exemplo, tenha alguma multa imposta ali para pagamento, e aqui vai um detalhe que muitos condomínios acabam inobservando, né? Um detalhe que é muito importante, porque a partir do momento que você aplica uma multa, essa multa ela tem que vir em destacado, não pode vir no mesmo boleto, né, da taxa condominial ordinária, porque se trata de uma situação que demanda, por exemplo, eventual discussão a respeito da legalidade, você tem que franquear o direito ao contraditório e ampla defesa. E aí é muito interessante, porque no anteprojeto, essa questão dos deveres para com o condomínio, é muito presente. E essa presença, né, dessas obrigatoriedades, essas obrigações que devem ser cumpridas, inclusive podem redundar na impossibilidade do direito ao voto. Né? A restrição do direito ao voto não será mais somente, resumindo aqui para vocês, não somente o inadimplemento de cunho pecuniário será motivo para restringir o direito de voto nas assembleias. Entende? Então, é muito interessante essa perspectiva do anteprojeto. E aí, partindo para essa questão do histórico que foi ressaltado aqui pelo Dr. Caio, a multa moratória pelo anteprojeto ela passa a ser de 10%. Né? Então, aqui, a preocupação do legislador é justamente nesse sentido, em que você tinha uma inadimplência baixa, ela passou a ficar alta depois que teve a diminuição para 2%, e aí ele, partindo dessa premissa de aumentar o percentual para 10%, tentar, né, viabilizar a recuperação do crédito, que hoje é tão preocupante, né, no cenário condominial. Eu acredito que todos vocês aqui que são síndicos sabem que isso é um tema extremamente delicado. Por vezes, a previsão orçamentária já tem que compor ali a taxa de inadimplência, né, que você faz uma avaliação prévia, para que você possa imputar àqueles que se encontram adimplentes a obrigação de saldar as obrigações daquele que não está adimplindo corretamente com suas obrigações. Então, basicamente, seria isso aqui a minha contribuição, acredito. E um detalhe, né, o desconto por adimplência. É prática, em alguns condomínios, estabelecer essa possibilidade de desconto por adimplência. Então, pontualmente, até o dia 10, se você pagou, você vai ter ali um bônus, digamos assim, de 5%, né? Vamos supor. Isso, pelo anteprojeto, passa a ser proibido, porque esse desconto por adimplência acaba, né, reverberando num fomento à inadimplência, né, se a gente for pensar assim sobre o aspecto casuístico, né, da matéria. E do ponto de vista legal, ainda é questionável, né? Porque se a taxa de condomínio nada mais é do que o rateio das despesas, a partir do momento que eu crio uma possibilidade de desconto por pontualidade, eu não estou rateando despesa, eu estou criando fatos, né? Criando números. Perfeito, é isso. Bom, foi muito bem-vindo. Esse foi um ponto positivo que eu interpretei, né, em relação à alteração, que é o fim do desconto pontualidade. Né? Outro benefício também é que veio trazer a equiparação dos 10%, porque, quem sabe, como o Dr. Caio bem colocou,
o aumento da inadimplência. Hoje, as pessoas colocam, em primeiro lugar, cartão de crédito, elas colocam em nível de progressão, de percentual, aquilo que ele realmente vai estar dando prestígio, né? Que ele vai estar dando ordem de prioridade ali para fazer pagamento. Eu acho que isso aí é uma norma que ela deve ser mantida, né? Porque um dos calcanhares de Aquiles que nós temos no condomínio, a gente sabe, se não for o maior, é a própria inadimplência. E junto com a inadimplência, nós temos, então, a multa dos 2% para os 10%. Os juros, né, Lucas, continua os juros do 426, né, 406, né, e nós temos também outras penalidades, né. O doutor Lucas colocou aqui a questão das indenizações também, são critérios para ser considerado adimplente perante o condomínio, que antes não existia essa previsão das indenizações, que é aqueles casos que o condômino foi processado, que ele tem alguma condenação, ou que o condomínio foi obrigado a fazer algum rateio ali extra para poder suprir algo que ele tenha dado causa no condomínio. Então, isso também o código agora vem, virá, se caso passar, virá trazendo essas estipulações que o condômino, estando nessa condição, ele estará inadimplente, portanto, não poderá exercer ali os seus direitos. Mas, além da multa, a questão dos 10%, eu acho que a alteração, ela caminhou bastante positivo no sentido da inadimplência, porque agora, mais do que nunca, vai estar positivado, né? Vai estar positivada a questão da multa dos 5% para os inadimplentes, quanto mais. 5 vezes também, com um quórum de 2/3 da maioria simples. Então, realmente, assim, eu acredito que vocês, síndicos, terão uma ferramenta muito eficaz agora, né, desde que leve a cabo isso através das assembleias, para poder estar combatendo a inadimplência, não só aquela cobrança habitual que a gente conhece, que é a fase extrajudicial, depois judicial. Certo? Próximo passo. Airbnb, locação por temporada. Isso ninguém tem problema com isso. Bom, pessoal, eu posso continuar? Você quer puxar? Pode puxar? Quer falar sobre locação? Pode falar. Só para arrematar? Então, locação por temporada, antigamente ou anteriormente, se discutia, olha, a convenção é silente em razão da possibilidade ou da proibição da cessão do uso pela locação tida como locação atípica. Locação por curto prazo, artigo 48 da Lei 8.245/91, que estabelecia que locação até 90 dias seria tido como locação por temporada ou a curto prazo. E aí os condomínios começaram a enfrentar dificuldades, porque tinham proprietários de unidades que estavam, então, cedendo o uso da sua unidade imobiliária para pessoas poderem fazer a utilização por dias, por horas. E ainda havia casos de pessoas que fracionavam a sua unidade imobiliária. Ou seja, eu tenho 3 quartos, eu vou alugar para os Dr. Zé Alves Fortes um quarto, para o Dr. Fagner outro quarto e para o meu amigo Gilásio o outro. Colocavam 3 pessoas e aquele movimento dentro do condomínio ficava uma coisa de louca. Então, agora acabou essa discussão. O que nós teremos, se aprovado, se sancionado da forma com que é apresentado, é a impossibilidade da utilização da unidade imobiliária para essa finalidade, desde que não haja previsão expressa na convenção de condomínio autorizando. Então, o silêncio é proibição. Então, só poderá utilizar as unidades, ou os moradores poderão utilizar a unidade com essa finalidade, desde que expressamente previsto. Acredito que também pôs fim a uma discussão e uma dúvida, ou uma judicialização muito grande em relação a isso. Porque se discutir o direito de propriedade, se eu tenho um direito de propriedade, esse direito meu é absoluto ou ele sofre limitações? Quais seriam as limitações do meu direito de propriedade? Então, esse foi um grande avanço também no anteprojeto. Isso já vinha sendo consolidado, né, Caio? Também na jurisprudência, então foi uma alteração que eu considero também positiva, né? Vamos falar do condomínio para encerrar? O antissocial? Não, também não existe. Por que você quer falar dele? Bom, pessoal, em relação ao condomínio antissocial, nós também tivemos algumas novidades positivas para a administração, mais do que nunca agora. Vejo que será possível, que terá viabilidade, né? O que antes era muito difícil, ou que sempre traria a necessidade de uma judicialização, hoje no anteprojeto traz aí. Agora que eu vi a imagem aqui do cidadão, tem um cidadão aí em cima. Né? Bom, mas agora, mais do que nunca, com o anteprojeto, né, mais uma vez tem aí um lado positivo de que os condôminos antissociais vão passar dificuldade, porque o que antes era tratado temerariamente, internamente dentro dos condomínios, até mesmo pelas questões pessoais, de criar certas indisposições, de restrições de direito, etc., etc. Às vezes a administração sempre deixava isso um pouco mais para frente.
Aí agora, com o quórum dos presentes, né, acredito eu que a gente vai passar, hoje a atualização ela traz que vai passar por uma assembleia dos 2/3 ali, e ali ele já pode ser excluído, mas fica condicionado a uma medida judicial para efetivar a decisão da Assembleia. Então, isso ficou muito bem normatizado agora, eu acho que também se torna uma ferramenta bastante útil e torço para que esse aí realmente passe. Eu vou falar de maneira breve aqui do cenário, de quem que é o condominante social, até para as pessoas entenderem quem que é essa pessoa, quem que é esse condominante social. E aí o Lucas, com o seu potencial técnico, aí ele traz as mudanças. Quem que é o condominante social? Tem um conceito que me agrada muito, que diz que o condominante social é aquele que, de maneira recalcitrante ou de maneira recorrente, pratica atos incompatíveis com a vida em sociedade ou a vida em condomínio. E essa incompatibilidade decorre justamente da gravidade, ou seja, eu preciso de um fato grave e que não seja isolado. A exemplo, nós tivemos em São Paulo um caso onde um policial militar, ele ia para as assembleias de condomínio e quando o direcionamento não ia no sentido daquilo que ele defendia ou que ele gostaria, ele se revelava um cara truculento, violento, ameaçava, e as pessoas coagidas se afastavam das assembleias. Ou seja, deixaram de participar, quando participavam não enfrentavam as discussões, porque tinham medo de represália, medo da forma com que essa pessoa se portaria. E aí, então, nós tivemos em São Paulo esse caso concreto, tivemos outro caso no Sul, que era relativamente a Barulho, um cara que fazia festas e era multado, e as penalidades administrativas não se revelavam suficientes para poder coibir aquela prática. Então, nós tivemos sinalização da aplicação do condômino antissocial, ainda que não positivado, em São Paulo, que eu me recordo, Paraná, Rio Grande do Sul, tivemos um caso em Pernambuco e no Distrito Federal. Então, ou seja, maioria no Sul e Sudeste, um caso isolado no Nordeste e um caso, pelo menos que eu tenho tido conhecimento, isolado aqui no Distrito Federal, no Centro-Oeste. Então, houve a necessidade de que a gente pudesse discutir melhor sobre essa aplicação do condômino antissocial, se ele deveria ou não ser compelido a sair do condomínio, uma vez tendo praticado esse tipo de conduta. Perfeito. Uma consideração que eu acho que é extremamente pertinente, pessoal, é que o condômino antissocial, ele também, por meio dessa alteração, né, do anteprojeto, ele pode ser caracterizado não só aquele que gera incompatibilidade, né, de convivência pessoal mesmo, digamos assim. Aquele devedor contumaz, aquela pessoa que tem, sei lá, mais de 3 anos de inadimplência, né, vamos supor aqui, porque isso também é um elemento subjetivo, né, a caracterização da contumácia em relação ao inadimplemento das obrigações, ele também poderá ser caracterizado como condômino antissocial. E aí ser constrangido ao pagamento de até 10 vezes o valor da taxa condominial referendada em assembleia, como muito bem dito pelo Anderson Hall, e, enfim, eu acho que a decisão judicial, né, que posteriormente terá que haver a propositura desse processo para validar, né, essa decisão da Assembleia. Então, muito bom, muito positivo também, um ponto que acho que vai agradar bastante aí o nosso segmento. Nosso tempo esgotou, eu estou vendo que o Gustavo ali da técnica é muito agradável, ele até estendeu mais 2 minutos para nós aqui, mas nós não vamos usar não, Gustavo, não. Te agradeço demais a generosidade. Eu cometi um agafe no início, e assim, isso é sem nenhuma surpresa, porque minha memória não ajuda, o doutor Augusto e o Lucas ali ficam me chamando de TDAH, e eu reconheço. Nós fizemos esse formulário, senhores, e peço a vocês que repliquem isso às demais pessoas que estão no evento. A gente vai pedir o cerimonialista e os colegas também que estão nas outras salas para reforçarem. Na sacola de vocês existe esse formulário. Qual que é a ideia desse formulário, senhores? Ele tem aqui o summit condominial, de, para e data. Isso aqui é para que vocês preencham e entreguem na secretaria, para que ao final vocês participem de um sorteio muito especial. E o que é o de para? Eu vou escrever aqui alguém que está no evento que eu sou grato por alguma razão. Eu sou grato ao Aládio, que é ali meu amigo, porque um dia ele me oportunizou participar de um processo dentro de um condomínio, para que eu pudesse ser contratado. Eu sou grato ao Maicon, que veio lá do... Qual que é a cidade, Maicon? Curitiba, para poder prestigiar o evento. Minha gratidão, viu, Maicon? Para poder prestigiar o evento. Daqui a pouco vocês vão ver esse rapaz falar sobre a eficiência da sindicatura, a sindicatura eficiente. Sabe tudo. Então eu vou colocar aqui por que eu sou grato para alguém e por qual razão eu sou grato.
e isso ao final será objeto de sorteio. Ficou claro, senhores? Então, Com isso, devolvo. bom, pessoal, nós chegamos ao final do nosso painel. Espero que nós todos aqui tenhamos correspondido um pouco à expectativa de vocês, trazendo esses pontos específicos que a gente pincelou. Tem várias outras propostas, né, doutor Lucas, de alteração. Nós temos aí, principalmente também, a questão da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, da pessoa jurídica como síndico dos condomínios, que em algum outro momento a ADENS deve abordar através de um simpósio, de um concurso, de um curso para vocês. Mas, de toda forma, a gente agradece a oportunidade e estamos encerrando por aqui esse painel. Obrigado, doutor Lucas. Obrigado, doutor salva de Caio. palmas! Pessoal, e aí? Já vamos partir o próximo? Mas antes disso, vamos tirar uma foto, fazer a entrega? Pessoal, é o seguinte, ó. Fica atento, agora é a hora, hein? A gente vai pro painel 2, você vai poder escolher qual sala, qual tema que você vai estar buscando. Eu vou falar aqui o tema para você, ou você permanecer nessa sala, ou você pode estar indo para outra, tá? E vai ter desses 10 minutinhos de transição. Aqui vai acontecer no painel 2, gestão e inclusão em condomínios, abordagem prática do direito médico e saúde para transtorno de aspecto de autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Será tratado nesta sala. Vou falar o tema da próxima sala de lá, você pode estar escolhendo, tá? Você permanece aqui ou vai para lá. Quais as lições da Disney que podem ser aplicadas nos condomínios? Beleza? Então a sala 2 terá quais as lições da Disney que podem ser aplicadas nos condomínios. Se você tem interesse nesse tema, pode partir agora para a sala 2. Vou repetir a sala de agora, qual será o nosso painel 2. Então aqui nessa sala iremos tratar agora gestão e inclusão em condomínios e abordagem na prática do direito médico e saúde para transtorno de aspecto de autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Beleza? 5 minutinhos, solta o som, DJ. The truth is they're just falling down.